Uma boa tarde, amáveis amigos e irmãos presentes. Para mim é uma grande bênção poder estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês alguns momentos de companheirismo espiritual em torno da Palavra de Deus e do seu programa correspondente a este tempo final. Para o qual quero ler no Apocalipse, no capítulo 17, versículo do 8 ao 18, onde diz da seguinte forma: a besta que viste era e já não é, todavia está para subir do abismo e vai-se para a perdição. E os que habitam sobre a terra e cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde antes da fundação do mundo, se admirarão quando virem a besta que era e já não é, e que tornará vil. Aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. São também 7 reis, 5 já caíram, um existe, e o outro ainda não é vindo. E quando vier, deve permanecer pouco tempo. A besta que era e já não é também o 8º rei, e é dos 7, e vai-se para a perdição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas receberão autoridade como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E vencerão também os que estão com ele, os chamados e eleitos e fiéis. Disse-me ainda: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. E os 10 chifres que viste, e a besta, estes odiarão a prostituta, e a tornarão desolada e nua, e comerão as suas carnes, e a queimarão no fogo. Porque Deus lhes pôs nos corações o executarem o intento dele, e chegarem a um acordo, e entregarem a besta e o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Nesta passagem de Apocalipse, capítulo 17, versículo do 8 ao 18, aqui nós temos o reino da besta. Podemos ver ao anticristo, e também temos a Cristo, o Cordeiro, ao qual a besta fará guerra contra ele, e lutarão contra o Cordeiro. O anticristo com os 10 reis lutarão contra o Cordeiro, porém o Cordeiro os vencerá, porque ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Podem se assentar, queiram ter a gentileza. O nosso tema para esta ocasião é a vitória definitiva do 7º selo sobre Satanás. O 7º selo é a segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo, nós podemos ver que para o último dia será perseguida, assim como a primeira vinda de Cristo foi perseguida.
Nós podemos ver que a segunda vinda de Cristo será como o leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação, assim como a primeira vinda de Cristo foi o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo, em sua obra de redenção na cruz do Calvário. Assim como lutaram contra a primeira vinda de Cristo, lutaram contra Cristo no cumprimento da sua primeira vinda, do mesmo modo, lutarão contra o cumprimento da segunda vinda de Cristo. Diz que a besta com os 10 reis lutarão contra o Cordeiro, porém diz, e o Cordeiro os vencerá, porque ele é o Senhor dos Senhores e Rei dos Reis, e os que estão com ele são chamados, eleitos e fiéis. Agora, aqui nós temos um quadro claro do que será o confronto do último dia entre Cristo e o Anticristo, entre o reino de Deus e o reino do Anticristo, o qual se encontrará na etapa dos pés de ferro de barro cozido. O reino dos gentios foi representado na estátua que o rei Nabucodonosor viu. A sua cabeça era de ouro, porque representava o império babilônico, com Nabucodonosor como rei. O peito e os braços eram de prata, representavam o império medo e persa. Seu ventre e suas coxas eram de bronze, representavam o império da Grécia, com Alexandre o Grande. Suas pernas eram de ferro, e os seus pés de ferro e de barro cozido. Suas pernas de ferro são o Império Romano, e os pés de ferro de barro cozido seguem sendo o Império Romano. E agora vejam vocês, a quarta etapa do Império dos Gentios são suas pernas de ferro e seus pés de ferro de barro cozido. Podemos ver que esse Império quarto tem duas partes. A primeira parte se cumpriu com o Império dos Césares, e a segunda parte é a parte dos pés de ferro de barro cozido. Na primeira parte do Império Romano, da quarta etapa do Império dos Gentios, que estava nas pernas de ferro, que era o Império Romano, e perseguiu a primeira vinda de Cristo, e foi o Império Romano, o Império dos Gentios, o qual crucificou a Cristo a pedido do povo hebreu. É por isto que, para o tempo final, o juízo divino cai sobre o Império dos Gentios, que estará nos pés de ferro e de barro cozido. Agora vejam vocês como o Império dos Gentios é responsável pela morte do nosso amado Senhor Jesus Cristo, assim como também o povo hebreu foi, pelo qual o povo hebreu esteve sofrendo por 2000 anos. As consequências de ter rejeitado a Cristo e ter pedido sua morte na cruz do Calvário. Podemos ver agora que, para o tempo final, o Império dos Gentios, na etapa dos pés de ferro e de barro cozido, onde o Anticristo estará governando o Império dos Gentios, porque os 10 reis que aparecem aqui, representados nos 10 dedos aí, podemos ver que esses 10 reis dão o seu poder e a sua autoridade para a besta, e lutarão contra o Cordeiro, porém o Cordeiro os vencerá. A besta, ela usará esses 10 reis e os seus exércitos para que lutem contra o programa divino, para que lutem contra Cristo e os crentes em Cristo que estarão na terra, crendo na segunda vinda de Cristo, na manifestação do Filho do Homem com os seus anjos. E virá uma abertura aos eleitos de Deus, aos escolhidos de Deus. Porém, para este tempo haverá
uma poderosa manifestação da parte de Deus, onde a terceira etapa estará manifestada e o poder de Deus estará manifestado em toda a sua plenitude. O precursor da segunda vinda de Cristo nos disse que virá este momento de abertura para a igreja do Senhor Jesus Cristo, na página 119 do livro de Citas, que nos diz da seguinte forma: o precursor da segunda vinda de Cristo. No versículo 10:54 nos diz assim. E também o 10:54 diz assim: quando esta perseguição vier, não te assuste, ou seja, não é momento para a pessoa estar assustada. Não te assuste. Há uma luz que diz que ela levará aos seus filhos. Ela não passará pela grande tribulação, ou seja, a igreja noiva não passará pela grande tribulação. Ela nunca o fará. Ele disse que ela será levantada, porém passará por uma apertura, a qual logo se converterá em uma terrível perseguição, como foi a igreja perseguida no tempo dos apóstolos e logo no tempo do escurantismo das eras passadas. Agora, no versículo 10:57, diz assim: a coisa que estivemos olhando adiante por tantos anos, 4 ou 5 anos, pode ser. O que mais? É a terceira etapa que foi vindicada. E eu estou certo que vocês sabem o que é. Nunca haverá uma personificação disto. Não pode haver. Agora está em existência. E eu tenho sido ademoestado disto, que isto aqui já aconteceu, para que possa identificar a sua presença entre nós. Mas isto não será usado de grande forma, até que o concílio comece com sua apertura. E quando fizer, os pentecostais e etc., quase personificarão qualquer coisa que possa se fazer, mas quando vem aquele tempo, a apertura, então vocês verão o que foi visto temporariamente manifestado em seu poder absoluto. Agora, podemos ver quando a terceira etapa será vista em toda a sua plenitude, manifestando o poder de Deus em toda a sua plenitude. Vamos ver. Segue dizendo. O terceiro é propriamente identificável, ou seja, a terceira etapa. Nós sabemos aonde está, assim que a terceira etapa está aqui. É tão sagrada que não devo falar muito dela, como ele me disse ao princípio. Ele me disse: não fale nada disso, sobre isto. Vocês lembram? Anos atrás, ela fala por si mesma, mas eu tentei explicar aos outros e, na minha opinião, cometi um erro. Eu não digo que o Senhor me disse isto. Isto será o que dará início à fé para o rápido. Para ir-se, eu terei que ficar calado por um tempinho. Agora lembre-se, você que está ouvindo esta fita, você verá uma mudança em meu ministério, logo decaindo, não se levantando, decaindo. Já estamos na era e não pode ir mais além. Temos que aguardarmos aqui um minuto até que isto aconteça aqui. Agora, podemos ver onde será
podemos ver onde será que esta terceira etapa, logo depois da partida do precursor da segunda vinda de Cristo, onde estará manifestada a terceira etapa. Ela estava manifestada no reverendo William Branham, aqui na sétima era, e aqui nesta brecha entre a sétima era e a era da pedra angular. Mas para o último dia, logo que há terminado o ministério do quarto Elias, a terceira etapa será manifestada onde? Aqui, na era da pedra angular, porque aí estará o véu de carne, o anjo do Senhor Jesus Cristo, através do qual Cristo manifestará essa terceira etapa em toda a sua plenitude. Agora, veremos essa terceira etapa manifestada em toda a sua plenitude quando venha a apertura. Veremos essa etapa produzindo grandes maravilhas e milagres, os quais não poderão ser imitados. Mas antes disto, a terceira etapa, vejam vocês, esteve em nosso irmão Branham e nos deu uma amostra do que é a terceira etapa e o que será quando se abra essa terceira etapa em toda a sua plenitude, manifestando grandes maravilhas e milagres. Ele nos mostrou o que será naqueles 5 exemplos que nos deu, parando a tempestade pela palavra falada, falando salvação aos jovens pela palavra falada, aos filhos da nossa irmã Hathaway dos Estados Unidos, falando a existência, falando ao tumor que estava no ovário da sua esposa, falando fora de existência o tumor danino e canceroso que estava no ovário da sua esposa, falando a ressurreição de um peixezinho que estava morto, flutuando na água, no rio onde ele estava pescando, e logo criando esquilos, trazendo à existência esquilos que não existiam, e que, sem tomar coisa alguma, ele falou a existência daqueles esquilos e vieram à existência. Isto é, a terceira etapa, a palavra criadora produzindo esses grandes milagres que são tipo e modelo das coisas que fará a terceira etapa em toda a sua plenitude, quando venha a apertura. Mas a terceira etapa, antes de vir esse momento da apertura, vejam vocês, esteve manifestada essa terceira etapa em nosso irmão Branham, fazendo uma coisa muito importante que não devemos deixar passar por alto, para que assim vejamos essa terceira etapa continuando em nosso tempo, na mesma obra que estava fazendo, através do nosso irmão Branham. Na página 154 do livro de Citas, parágrafo 1379, diz assim: eu tenho a minha mente fixa nesta mensagem, isto é, essa terceira etapa, e é a ela a quem eu tenho que ser fiel e reverente. Agora vejam que a mensagem é esta terceira etapa. A mensagem sendo revelada, os selos sendo abertos, é a terceira etapa. Agora, na abertura desses selos, não se vê milagres, não se vê sinais, mas se vê um milagre maior do que um ser humano pode ver, e é que os olhos espirituais dos filhos e filhas de Deus são abertos para que vejam todas estas coisas que estão contidas nos selos. E essa terceira etapa esteve lá, manifestada na abertura desses 6 selos, e continuaria sendo manifestada essa terceira etapa na abertura do 7º selo. E agora, quando vemos ao 7º selo sendo revelado à Igreja de Jesus Cristo, sabemos que a terceira etapa está aqui, mas está revelando a palavra para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Ainda que não esteja fazendo sinais físicos, está fazendo o maior milagre que nós precisamos, e é o abrir os nossos olhos para podermos ver, podermos compreender o que é o mistério contido no 7º selo, ou seja, o mistério da segunda vinda de Cristo, sendo este mistério aberto e sendo mostrado para a Igreja de Jesus Cristo, esse mistério neste tempo final.
e assim nos dando a fé para sermos transformados e raptados neste tempo final. Agora vejam, para este tempo final, obrigado, Miguel, Cristo, na terceira etapa, abrindo a palavra, por quê? A terceira etapa é a abertura da palavra. Vejam vocês, nessa etapa, as pessoas podem até dizer, não, eu crerei quando veja os milagres físicos sendo realizados. Você sabe de algo? Quando isto ocorrer, já quando todos os escolhidos de Deus estão chamados e estão reunidos e tenham recebido a revelação divina do sétimo selo, e se ainda não estão transformados, nesses dias serão transformados todos os que creram no mistério do sétimo selo sendo revelado no último dia. Porém, lembrem-se, os mortos em Cristo também ressuscitarão, e nós que estamos vivos seremos transformados, e quando já estejamos transformados, e os mortos em Cristo estejam ressuscitados, aí sim é que verão, serão vistos grandes maravilhas e milagres a nível mundial. Agora, tudo isto estará sujeito ao sétimo selo. Tudo isto estará sujeito à vinda do Senhor e à sua manifestação na terra no último dia. E para este tempo, Deus estará vindicando o cumprimento da vinda do Filho do Homem e estará vindicando ao seu anjo mensageiro, dando testemunho a nível mundial de que o anjo mensageiro de Jesus Cristo disse somente o que Cristo disse, o que Jesus Cristo disse-lhe, que ele dissesse para a sua igreja. E para este tempo, que é o tempo da adoção de todos os filhos e filhas de Deus, para todos aqueles que viram e creram no mistério do sétimo selo em sua vinda. Ou seja que, para o tempo da apertura, os que serão transformados já terão crido no mistério do sétimo selo. E se não tinham sido transformados antes de vir a apertura, para este tempo, para essa etapa, serão transformados. E o ministério de Jesus Cristo passará a esta etapa, onde estará sendo realizado grandes milagres e maravilhas físicas. E a atenção do povo hebreu será chamada, os que procuram sinais e milagres. E eles dirão, este é ao que nós estamos aguardando, esperando. Mas lembrem-se, a igreja do Senhor Jesus Cristo, os escolhidos de Deus já terão a revelação do sétimo selo, terão a revelação da segunda vinda de Cristo com seus anjos, se cumprindo nesta terra em carne humana, porque estarão vendo, compreendendo a vinda do Verbo, a palavra encarnada em um homem, ou seja, no anjo do Senhor Jesus Cristo, e através do seu anjo mensageiro, Jesus Cristo estará revelando para a sua igreja todas estas coisas que devem acontecer em breve. Lhes revela o mistério do sétimo selo, lhes revela todo o seu programa e logo estará realizando grandes maravilhas e milagres através da sua manifestação em carne humana, em seu anjo mensageiro, onde terá os ministérios de Moisés e de Elias, que são os que estarão fazendo para o povo hebreu as grandes maravilhas e milagres que foram prometidos para serem realizados no último dia, ou seja, no tempo final. E na página 133 do livro de Citas, verso 12:08, diz assim:
A noiva, antes que Jesus venha, ela terá o poder do Espírito Santo para fazer milagres? Perguntaram ao nosso irmão Branham. Levantar mortos e assim sucessivamente, como na chuva tardia? Ou esta chuva tardia para os 144 mil judeus? Terão todos os ministros isto? Ou só estamos aguardando a vinda, ou seja, a sua vinda? Agora, chuva tardia. 144 mil judeus. Não, isto é quando Elias e Moisés. Ali é quando os milagres tomam lugar. Vê, baixo os ministérios de Moisés e Elias, é que os grandes milagres têm lugar. É que os grandes milagres da terceira etapa têm lugar. É por isto que é para o tempo final, quando venha a apertura que esses grandes milagres tomarão lugar baixo os ministérios dos anjos, do Filho do Homem. E para este tempo, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, os escolhidos de Deus terão recebido toda a revelação divina do sétimo selo e todas as coisas que giram em torno do sétimo selo e todas as coisas que devem acontecer neste último dia. Para este tempo em que a apertura virá, lembrem-se, Cristo, aí, ele já saiu do trono de intercessão, e se ele não saiu, então, ele sai do trono de intercessão no céu, porque já se completa o número dos escolhidos de Deus, e se não se completou antes, já é completado nesse tempo. E eu espero que antes da apertura, antes que venha a apertura, já tenha se completado o corpo místico de Cristo, os escolhidos de Deus. E já para esse momento, quando chegue a apertura, os mortos em Cristo ressuscitem antes, e se não, nesse momento, e nós, os que vivemos, sejamos transformados antes, muito melhor antes, e se não, pois, nesse momento da apertura. E então, a Igreja de Jesus Cristo já será um poderoso exército invencível, e Cristo, manifestado nessa etapa, obterá a vitória contra o diabo, contra o anticristo e os reis, que darão o seu poder e a sua autoridade para a besta. Agora, vejam vocês como o precursor da segunda vinda de Cristo diz: isto é quando Elias e Moisés, ali é onde os grandes milagres tomam lugar, as coisas que as pessoas estiveram procurando, os pentecostais por milagres, mas onde isto terá lugar será baixo Elias e Moisés somente. Devemos aguardar a vinda do Senhor, ou seja, a abertura do sétimo selo, o cumprimento do sétimo selo, o qual é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, que vem de onde? Do Ocidente. Assim como a primeira vinda de Cristo se cumpriu em um véu de carne do Oriente, da terra de Israel, a segunda vinda de Cristo, a vinda do cavalo branco, do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, vem sendo cumprida em um homem do Ocidente. Aí é onde vem Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado em carne humana. Aí é onde vem o Verbo, a palavra encarnada em um homem. Em um homem de onde? Do Ocidente, do continente ocidental. E agora, vejam vocês que isto é de acordo com a profecia da vinda do Filho do Homem, onde Cristo, em São Mateus capítulo 24, versículo 27, disse que como o relâmpago que sai do Oriente à terra de Israel, onde foi a primeira vinda de Cristo, e se mostra, ou seja, se manifesta no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde é a manifestação do relâmpago? No Ocidente. E onde é a manifestação do Filho do Homem? No último dia. Ou seja, na primeira no Oriente. E agora, no último dia, no Ocidente. Agora vejam,
este grande mistério da manifestação do Filho do Homem no cumprimento do sétimo selo, se cumprindo, ou seja, sendo aberto enquanto a seu cumprimento e logo sendo revelado aos escolhidos de Deus no Ocidente, porque a etapa da Era da Pedra Angular se cumpre no continente do Ocidente, se cumpre na América Latina e o Caribe, conforme aos tipos e figuras que se encontram na Bíblia. E é no Ocidente onde este mistério é aberto para a Igreja do Senhor Jesus Cristo na Era da Pedra Angular, que é a era que também se cumpre no Ocidente, onde Cristo, através do seu mensageiro, chama, reúne aos seus escolhidos do tempo final e os coloca na Era da Pedra Angular, e assim é formada, criada a Era da Pedra Angular, a qual é a Era do Lugar Santíssimo, do Templo Espiritual de Cristo. Onde estava o lugar santíssimo do templo que Salomão construiu, e do templo e do tabernáculo que Moisés construiu? Estava no Ocidente, porque no Ocidente estaria o lugar santíssimo do templo espiritual do nosso amado Senhor, Jesus Cristo. Agora podemos ver o mistério escondido no templo de Deus, o qual Moisés construiu e do qual Salomão construiu, e do templo que está no céu. Esse mistério seria manifestado, revelado no templo espiritual de Cristo, onde? No lugar santíssimo que corresponde ao Ocidente, a América Latina e o Caribe. E Cristo, na construção do lugar santíssimo do seu templo espiritual com pedras vivas latino-americanos e caribenhos, seres humanos latino-americanos e caribenhos, ele constrói esse lugar santíssimo e aí se revela, se manifesta e lhe revela o mistério da sua vinda ao lugar santíssimo, ao seu templo espiritual, assim como, através de São Paulo, lhes revelou aos da Ásia Menor o mistério da vinda de Cristo em Espírito Santo aos gentios, a primeira era aos da Ásia Menor. Assim podemos ver que Cristo esteve se movendo de era em era e de território em território, e através do mensageiro de cada era se revelou e há revelado, se há revelou e se há revelado a sua presença em cada era aos filhos e filhas de Deus. E agora Cristo, no último dia, revela a sua presença, a sua igreja, na Era da Pedra Angular, aonde ele coloca seus escolhidos para aí falar a eles todas essas coisas que devem acontecer em breve e revelar a eles o mistério da sua vinda, a sua igreja na Era da Pedra Angular, assim como ele veio em cada era, no anjo mensageiro de cada era. Ele vem na Era da Pedra Angular, no anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo, o anjo da Era da Pedra Angular, que é o profeta mensageiro da dispensação do reino, com a mensagem do Evangelho do reino. Não fará nada o Senhor Jeová, sem que antes revele seus segredos. A quem? Aos seus servos, os seus profetas. Agora, podemos ver este mistério de forma mais ampla. Agora, na página 103 do livro de Citas, no versículo 995, diz assim: desde logo, ele utiliza o homem, certo? Ele não faz nada fora do que ele faz através do homem. Quando você se fixa bem no assunto, os homens são seus agentes ou embaixadores. Esses são os que ele escolheu. Agora vejam, o embaixador do reino de Deus na terra sempre foi o mensageiro de Deus para cada era ou para cada dispensação. E agora, podemos ver o porquê. Através desses mensageiros, Cristo esteve velado e revelado, falando à raça humana, através de carne humana, no idioma dos seres humanos. Porque ele não faz coisa alguma, a não ser que seja através do homem, em cada era e em cada dispensação. Quando foi libertar ao povo hebreu, ele utilizou um homem chamado Moisés. Enquanto ele não enviou aquele homem e se manifestou através daquele homem, o povo hebreu continuava escravizado no Egito. E agora, para o tempo final, Deus enviará o homem, através do qual Deus estará manifestado no anjo estará manifestado
o anjo do pacto, e estará manifestado para a manifestação gloriosa dos filhos e filhas de Deus, onde todos obteremos nossa libertação, onde todos seremos transformados e teremos um novo corpo, e onde os mortos em Cristo serão ressuscitados em corpos incorruptíveis. E quem é esse homem que Cristo enviará neste tempo final? Assim como enviou a cada anjo mensageiro em cada era, e aos profetas do Antigo Testamento, e no tempo em que ele os enviou, para o último dia, Jesus disse no Apocalipse 22, versículo 16: Eu, Jesus, envio meu anjo para vos testificar destas coisas nas igrejas. Quem é o enviado de Jesus Cristo para dar testemunho destas coisas que devem acontecer em breve? É o anjo do Senhor Jesus Cristo, que é um profeta, o profeta da dispensação do reino. É a primeira ocasião em que nosso amado Senhor Jesus Cristo envia para a sua igreja um profeta dispensacional. Ele nunca o havia feito antes. Nosso amado Senhor Jesus Cristo nunca havia feito antes. Agora, podemos ver que, através dessa manifestação de Cristo, o anjo do pacto, Jesus Cristo em Espírito Santo, através do seu anjo mensageiro, ele cumprirá todas essas promessas correspondentes à terceira etapa, sendo manifestada entre a sua igreja. E a terceira etapa tem diversas fases para alcançar. Tem a fase de revelar o mistério do sétimo selo. Essa é a terceira etapa, revelando a palavra. E lembrem-se que a terceira etapa é a palavra falada. É a espada de dois fios que sai da boca de Cristo. E agora, essa palavra falada, essa palavra criadora, estará revelando o mistério do sétimo selo. É através da palavra criadora sendo falada que o mistério do sétimo selo será aberto para a igreja do Senhor Jesus Cristo no último dia. Porque são os 7 trovões de Apocalipse capítulo 10 os que revelam o mistério do sétimo selo. E os 7 trovões de Apocalipse capítulo 10 é a voz de Cristo clamando, como quando um leão ruge, e 7 trovões emitindo as suas vozes. Vejam, é a voz de Cristo vindo no último dia, na era da pedra angular, e dispensação do reino, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como Filho do Homem e Filho de Davi, vindo para a sua igreja e dando-lhe a conhecer todas estas coisas que em breve hão de acontecer. Isto é, a manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo, a manifestação do anjo do pacto, o anjo de Jeová do Antigo Testamento, que é Jesus Cristo do Novo Testamento, se manifestando através de carne humana, em seu anjo mensageiro no tempo final, e nos falando, através do seu anjo mensageiro, todas estas coisas que devem acontecer em breve, e assim nos revelando o sétimo selo, assim abrindo-nos o sétimo selo, ou seja, abrindo-nos o mistério da vinda do Senhor com seus anjos no último dia. Isso é o que dá para a igreja do Senhor Jesus Cristo o avivamento, o despertamento espiritual do último dia, para termos assim a fé, para sermos transformados, raptados e sermos assim levados para a ceia das bodas do Cordeiro. Essa etapa da palavra sendo revelada, o sétimo selo sendo revelado para a igreja do Senhor Jesus Cristo, é a etapa, a maior etapa, a mais importante, porque dessa etapa depende as demais fases do sétimo selo. E agora, para a igreja de Jesus Cristo, a terceira etapa vem abrindo a Escritura, abrindo a palavra, abrindo o mistério da vinda do Senhor, da sua segunda vinda, e nos dando a fé para sermos transformados e raptados. E depois disso, o que acontecerá neste planeta Terra, logo que essas coisas sejam reveladas para a igreja de Jesus Cristo? Veremos. Veremos o que estará acontecendo para quando vier
esta abertura. Vamos ver aqui na página 119. Onde nos fala desta etapa. Nós estávamos lendo onde dizia: já estamos na era e não pode ir mais além. Temos que aguardar aqui. Temos que aguardar aqui um minuto. Até que isto aconteça aqui, para alcançá-lo. Agora, onde acontecerá? Aqui, na era da pedra angular. E então vem o tempo, e a pressão está em um lugar onde tu estás oprimido. Então veja o que eu estou preparando para te dizer nesses momentos. Veja, a terceira etapa, então, será absoluta e totalmente para os perdidos, porém, será para a igreja e a noiva. Agora, temos aqui 3 grupos. Será para os perdidos, os quais já não podem ser salvos, porque tiveram tempo para se arrepender dos seus pecados, lavar seus pecados no sangue de Cristo, tendo recebido a Cristo como seu Salvador, e receber seu Espírito Santo. Porém, nunca fizeram caso à pregação do Evangelho para receber salvação. E para esse tempo, a porta estará fechada. E quando a porta seja fechada, então será o choro e o ranger de dentes. Agora, quando a porta vai se fechar? Esta porta, de acordo com as Escrituras, ela será fechada. Quero ver aqui um momento. Algo muito importante relacionado a esta porta, a qual será fechada. Vamos ver. Está no livro de São Lucas. São Lucas nos fala, e também em São Marcos. São Marcos também nos fala desta porta. E nos diz que ela será fechada, a porta será fechada. Mas nós devemos ver como esta porta será fechada, de acordo com a palavra de Deus. Porque se esta porta tem que ser fechada, alguém estará fechando esta porta. Em São Mateus, no capítulo 25, nos é mostrado esta porta sendo fechada. Vamos ver aqui São Mateus, capítulo 25, do versículo 10 ao 13, diz assim: e tendo elas ido comprar, ou seja, as virgens fátuas, indo comprar o azeite, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e a porta se fechou. Depois vieram também as outras virgens, e disseram: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Podemos ver aqui que a vinda do Filho do Homem, as virgens prudentes, na vinda do Filho do Homem, as virgens prudentes, que são os filhos de Deus, entrarão com ele para as bodas, para a união de Cristo.
e da sua igreja, e a porta se fechará quando já tenham entrado todos os escolhidos de Deus, quando tenham entrado as virgens prudentes, e logo esta porta se fechará, e mais ninguém poderá entrar para receber salvação. E logo, a terceira etapa terá uma manifestação para os perdidos, porém, a porta já estará fechada. E haverá uma manifestação também para a igreja, ou seja, para as virgens insensatas. Porém, a porta já estará fechada para as pessoas serem transformadas e raptadas, porque as virgens prudentes já entraram com Cristo em sua vinda, entraram, e a porta terá sido fechada e jamais ninguém poderá entrar. E então será o choro e o ranger de dentes para as virgens fátuas e para todas as pessoas que estão vivendo neste planeta Terra. Na mensagem onde Cristo fala da porta estreita, vamos ver o que nos diz aí a respeito da porta estreita. São Lucas capítulo 13, versículo 25, vamos ver o que nos diz aqui. Aqui está o da porta estreita, Lucas 13, versículo 22 em diante, diz assim: assim percorria Jesus as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que se salvam? Ao que ele lhes respondeu: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós começardes de fora a bater a porta, dizendo: Senhor, abra-nos, ele vos responderá: não sei de onde sois vós. Então começareis a dizer: comemos e bebemos na tua presença, e tu ensinaste nas nossas ruas. E ele vos responderá: não sei de onde sois, apartai-vos de mim, vós, os que praticais a iniquidade. E ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes a Abraão, Isaque, Jacó e a todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Agora, podemos ver aqui que a porta será fechada. A porta que é Cristo, a porta de misericórdia, será fechada, e já não haverá mais oportunidade para a salvação. E Cristo já estará como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores e Juiz de toda a terra, e estará ali manifestado, nesta fase, onde já não haverá salvação para nenhuma pessoa mais. Aí estará manifestado em toda a sua plenitude através do seu anjo mensageiro, e desse momento em diante já aparecerão os grandes milagres e maravilhas da terceira etapa, que é a etapa da palavra criadora, que a etapa da palavra criadora produzirá, e através dessa palavra falada se efetuará essas grandes maravilhas, milagres que estão prometidos para se cumprirem no cumprimento da visão da carpa, onde estarão se produzindo grandes milagres e maravilhas. Aí estarão os ministérios de Moisés e Elias manifestados, e o ministério de Jesus, porque serão esses os ministérios que o anjo do pacto, o anjo de Jeová, o qual é Jesus Cristo em Espírito Santo,
manifestado através de carne humana em seu anjo mensageiro, e estará produzindo. Será Cristo o que estará manifestado, realizando todas estas coisas através do seu anjo mensageiro, qual será adotado. E então, não haverá limites enquanto às coisas que Jesus Cristo poderá realizar através do seu anjo mensageiro. E para este tempo também virá a adoção de todos os filhos e filhas de Deus, e todos seremos adotados. Todos seremos transformados e teremos o corpo novo, o corpo eterno, e estaremos vivendo plenamente na manifestação dos filhos e filhas de Deus em corpos eternos. Porque teremos, então, para esse tempo já teremos a adoção, a qual é a redenção do corpo. Teremos a adoção de cada filho e filha de Deus em um corpo, de um corpo eterno, como Cristo prometeu para cada um de vocês e também para mim. Portanto, temos que lutar em nosso tempo, neste corpo mortal, até chegarmos à adoção dos filhos e filhas de Deus, até chegarmos a transformação dos nossos corpos, para nós que estamos vivos, e para a ressurreição dos mortos em Cristo, em corpos eternos. E para este tempo, estará se realizando o confronto entre o anticristo e Cristo. O anticristo, vejam vocês, será a manifestação em carne humana do diabo, no homem do pecado, no anticristo, no falso profeta. E por outro lado, Cristo estará manifestado em carne humana, em seu anjo mensageiro. E o anticristo se levantará contra a manifestação de Cristo em seu anjo mensageiro. E isto será o anticristo, a besta, com os 10 reis, levantando-se contra Cristo e tratando de destruir a Cristo em sua manifestação através do seu anjo mensageiro. Mas Cristo os vencerá, porque Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Cristo estará manifestado para este tempo e estará adotando a todos os seus filhos, e com Ele, vejam vocês, estarão todos escolhidos de Deus. Quando os mortos em Cristo ressuscitem e nós sejamos transformados, estará o poderoso exército de Jesus Cristo, o exército celestial, em corpos eternos. E por isso é que diz em Apocalipse 17, versos 13 em diante: esses têm o mesmo propósito, entregarão seu poder e sua autoridade para a besta, ou seja, os 10 reis, e lutarão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque Ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis. E os que estão com Ele são chamados eleitos e fiéis. Quem são os que estão com o Cordeiro, com Cristo em sua vinda no último dia? Os eleitos de Deus, os primogênitos de Deus no último dia, serão ressuscitados em corpos eternos, e nós que estamos vivos seremos transformados. E então, já seremos imortais também fisicamente. Seremos imortais enquanto nosso corpo físico também, porque será um corpo físico eterno e glorificado para vivermos com Ele por toda a eternidade. Agora podemos ver esse mistério, e para o tempo final estará sendo manifestado na abertura que virá aos escolhidos de Deus. E aí, o poder de Deus em toda a sua plenitude. O poder de Deus em toda a sua plenitude estará manifestado, realizando as grandes maravilhas e sinais a nível mundial que estão prometidas a serem efetuadas no último dia, por Cristo na terceira etapa. E vejam vocês o simples que tudo será para este tempo. Por isso diz, quando vier a apertura, não vá vocês ter medo, ter temor, porque vejam vocês, aqui está na página 119 do livro de Citas, versículo 10, 54, diz assim: quando esta perseguição vier,
Não se assuste. Há uma luz que diz que levará seus filhos. Ela não passará pela tribulação, ou seja, a igreja de Jesus Cristo, ela nunca o fará. Ele disse que ela será levantada, ou seja, raptada. Agora podemos ver que quando vier a apertura, será o tempo para nós sermos raptados e irmos para a ceia das bodas do Cordeiro no céu. E para este tempo, vem a ressurreição dos mortos em Cristo e a nossa transformação, os que estamos vivos. Assim que o que vem é uma bênção, ainda que venha uma perseguição, uma apertura contra os escolhidos de Deus. Nesta manifestação da terceira etapa, onde Cristo estará manifestando grandes maravilhas e milagres, nós podemos ver que as virgens fátuas verão aí, e aí desejarão ter a oportunidade. Na parábola diz que elas bateram na porta e disseram: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Elas queriam entrar para as bodas com Cristo, para a união com Cristo, porém a porta já estava fechada. E agora, as virgens fátuas serão ensinadas para que passem pela grande tribulação através da mensagem de Cristo. Nessa terceira fase ou etapa, nós podemos ver que lhe será dado a conhecer certas coisas para que possam passar pela grande tribulação, dando suas vidas por Cristo, e assim não negar a Cristo, ainda baixa essa perseguição tão terrível que virá sobre os que ficarão aqui na terra para passar pela grande tribulação. As virgens fátuas serão perseguidas e serão mortas, morrerão como mártires durante a grande tribulação, porém ressuscitarão depois do reino milenial para viverem por toda a eternidade. Agora, a terceira etapa também será para o mundo, ou seja, para os perdidos que já não podem ser salvos, porque a porta da salvação, a qual é Cristo, a misericórdia, já terá se fechado, já terá se concluído lá no céu, no trono de Deus que está no céu, porque Cristo já não estará no trono de intercessão, no trono no céu, fazendo intercessão. Ele já terá saído, já não haverá sangue lá no lugar de intercessão, não haverá sangue, não estará o sangue da expiação na cadeira de misericórdia, portanto, se converterá em um assento, em uma cadeira de juízo para a raça humana, o trono de Deus no céu, e daí será comunicado todo o juízo divino para a raça humana, através do mensageiro de Jesus Cristo, através do instrumento que Cristo terá aqui na terra, chamado de o anjo do Senhor Jesus Cristo, porque Cristo estará manifestado em Espírito Santo, em seu anjo mensageiro, porque esse será o lugar onde Cristo estará manifestado para dar a conhecer estas coisas para a raça humana. Através dessa manifestação de Cristo em seu anjo mensageiro, a raça humana há de saber esses juízos divinos que hão de vir para a terra, para os seres humanos, durante a grande tribulação. Assim como através do rádio e da televisão, quando há tempo ruim, podemos saber as condições do tempo, podemos saber se vem alguma tempestade e por onde ela vem e em quantas milhas ou quilômetros ela está vindo, essa tempestade. Assim também através do televisor de Deus, o qual será o anjo de Jesus Cristo, os seres humanos poderão saber as tempestades que virão durante a grande tribulação e assim terão a oportunidade de saber esses juízos divinos que hão de vir sobre a terra, porque serão comunicados para a raça humana através dos ministérios das duas oliveiras, os ministérios de Moisés e Elias, manifestados na terra. E agora, vejam vocês
Esses ministérios são os que estarão no anjo de Jesus Cristo, manifestados pelo Espírito Santo. E também estará o ministério de Jesus sendo manifestado. E o povo hebreu verá esta manifestação poderosa da terceira etapa, esta manifestação poderosa de Cristo, a qual neste último dia estará vindo em carne humana. Será a vinda do Verbo, da palavra encarnada em um homem. E através desse homem estará abrindo-nos todos esses mistérios. E depois, através desse homem, Cristo estará realizando grandes maravilhas, sinais, prodígios a nível mundial. Porém, primeiro vem a palavra sendo falada e depois esses sinais e maravilhas serão uma confirmação ou reconfirmação da parte de Deus para esse anjo mensageiro. Deus estará confirmando ou vindicando como seu mensageiro prometido para o último dia, a nível mundial, ou seja, diante do mundo, diante da igreja, diante das virgens fátuas. Cristo estará vindicando, ou seja, estará confirmando, ou seja, vindicando quem é seu anjo mensageiro prometido para o último dia. Porém, para esse tempo, já não haverá oportunidade de salvação, porque a porta já estará fechada, a porta da misericórdia, que é Cristo como Cordeiro de Deus. Essa etapa já estará concluída e já terá saído do trono de intercessão no céu, e já o que lhe aguarda a humanidade, ao planeta Terra inteiro, será o juízo divino. Mas antes, os escolhidos de Deus terão alcançado a misericórdia de Deus e terão recebido a transformação dos seus corpos, e os mortos em Cristo, a ressurreição em corpos eternos. Agora, podemos ver o mistério que estará sendo aberto durante o tempo da abertura, e podemos também ver a vitória definitiva do sétimo selo, a qual é a segunda vinda de Cristo sobre Satanás. Vejam como Cristo vencerá ao inimigo de Deus, ao diabo. No capítulo 12 do Apocalipse e também no Apocalipse 19, temos aí esse confronto, essa batalha, e também temos o resultado dessa batalha, a qual é a vitória de Cristo contra o anticristo, é a vitória de Cristo contra o diabo no último dia. No Apocalipse capítulo 19, versículo 11 em diante, diz assim: E vi a besta, os reis da terra, aos seus exércitos, reunidos para guerrearem contra o que montava o cavalo e contra o seu exército. E a besta foi apressada, e com ele o falso profeta que tinha feito diante dela os sinais, com os quais tinha sido enganado. Vamos ver. Com os quais tinha enganado aos que receberam a marca da besta e tinham adorado a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos dentro de um lago de fogo que arde com enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que montava ao cavalo. E todas as aves se saciaram das carnes deles. Agora, podemos ver que o anticristo, o falso profeta e a besta serão lançados dentro de um lago de fogo que arde com enxofre. O reino do anticristo e o lugar desde onde o anticristo estará governando será destruído com fogo. Vejam, diz aqui que serão lançados dentro de um lago de fogo. E agora, aqui no Apocalipse 17, versículo 16 em diante, diz assim: E os 10 chifres que viste e a besta, estes odiarão a prostituta e a tornarão desolada e nua, e comerão as suas carnes e a queimarão no fogo. Esse fogo atômico que será derramado sobre a besta e o lugar onde a besta estará governando
será derramado sobre o trono da besta, e será derramado fogo atômico com essas bombas atômicas que serão explodidas contra a besta e o seu trono no último dia. Agora, podemos ver que do mesmo Deus falou através do profeta Daniel essas profecias que falam a respeito da besta, a qual fala que ela será queimada com fogo. Esse fogo atômico é o que será derramado sobre a besta e o seu trono. Será derramado sobre o lugar onde estará o anticristo sentado, reinando. Agora podemos ver este mistério e podemos ver que Deus colocará no coração desses 10 reis o queimar, a besta, a grande rameira, queimá-la com fogo, fogo atômico. Esses 10 reis têm o poder atômico armazenado em bombas atômicas. São nações bem adiantadas, com as quais o anticristo, a besta, governará durante os 3 anos e meio da grande tribulação. A besta terá seus planos, e esses 10 reis também terão seus planos. Deus colocará no coração deles dar o reino para a besta, e depois queimar a besta com fogo, queimar a grande rameira com fogo, e assim fazer com que ela desapareça. O reino do anticristo, o reino do diabo, no último dia, estará nos pés de ferro de barro cozido, onde o diabo se encarnará, estará encarnado em um homem, no falso profeta do anticristo. E através desse homem estará governando o reino dos gentios no último dia, no tempo final. Porém, o reino dos gentios estará abaixo o anticristo e tem que ser tirado para dar lugar ao reino de Deus que estará sendo estabelecido na terra. E o Messias estará tomando o trono de Davi, reinando sobre o povo hebreu e sobre todas as nações. Por isso é que haverá um enfrentamento, um confronto entre Cristo e o anticristo, porém Cristo o vencerá. Agora, não pode-se dar demasiados detalhes a respeito disto que há de acontecer, porque interromperia todo o programa divino. Já nesta ocasião, tivemos um quadro bem claro de todo este programa, mas já até onde temos tido este quadro apresentado nesta ocasião, tivemos suficiente para sabermos de qual lado nós estamos. De qual lado nós estamos? Do lado do Cordeiro de Deus, que neste último dia se converte no leão da tribo de Judá, em Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para se sentar no trono de Davi e reinar por 1000 anos e por toda a eternidade. Porque com ele vêm os eleitos e os fiéis no último dia, e com ele os que estamos vivos. E estaremos sendo transformados, e estaremos com ele com corpos eternos, e iremos com ele para a ceia das bodas do Cordeiro. Lembre-se que a vitória já está assinalada a favor de Cristo e da sua igreja. O Cordeiro os vencerá, porque ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e os que estão com ele são eleitos e fiéis, são os membros do corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Agora haverá uma poderosa manifestação de Deus.
E aí, a grande vitória no amor divino será obtida por Cristo e por sua igreja, para a bênção de cada um de nós, e também para a bênção das virgens insensatas ou fátuas, que não tinham azeite em suas lâmpadas, e também para a bênção do povo hebreu. A vitória definitiva do sétimo selo, ou seja, a vitória definitiva da segunda vinda de Cristo. E aí, vejam vocês, nós obteremos a imortalidade também no físico, porque teremos um novo corpo imortal, incorruptível e eterno. Tudo isso se obterá no último dia, na grande vitória do amor divino, na vitória definitiva do sétimo selo, na vinda de Cristo, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. Temos visto, no que temos falado até o momento, que não devemos ter medo, mas sermos valentes e estarmos comendo alimento espiritual, estarmos bem preparados para que quando chegar esse momento na apertura que virá, é inevitável, mas já estaremos bem preparados para obtermos a vitória com Cristo nesse momento. Estamos na etapa onde Ele está chamando, reunindo a todos os seus escolhidos com a revelação do sétimo selo, com a revelação da segunda vinda de Cristo, sendo dada a todos os filhos e filhas de Deus, com a revelação do sétimo selo, sendo pregada esta revelação sob a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino. São chamados, são reunidos todos os escolhidos de Deus neste tempo final. Isto é uma fase da terceira etapa. Isto é uma fase da palavra criadora sendo falada neste tempo final. Isto é uma etapa da palavra encarnada em um homem no último dia. Isto é uma etapa da palavra vindo do anjo, mensageiro do Senhor Jesus Cristo, falando todas estas coisas que devem acontecer em breve e revelando, assim, o mistério do sétimo selo. E esta é a parte mais importante desta terceira fase ou etapa. E logo, as outras serão um resultado desta parte da terceira etapa, porque com esta parte da terceira etapa virá a adoção de todos os filhos e filhas de Deus, assim como com esta parte da terceira etapa vem o chamado da grande voz de trombeta a todos os filhos e filhas de Deus, e assim o recolhimento de todos os filhos e filhas de Deus no corpo místico de Cristo na era da pedra angular. Por isso é tão importante esta fase da terceira etapa, sendo aberta a palavra de Deus pela palavra falada, criadora, sendo dada aos filhos e filhas de Deus, através de ouvirem essa palavra criadora sendo falada e abrindo-nos as Escrituras, nós obtemos a revelação do sétimo selo, obtemos a revelação do mistério da sua segunda vinda com seus anjos. E através dessa palavra falada, damos a conhecer todas essas coisas, nós obtemos a fé, a revelação para sermos transformados e raptados, e também obteremos a transformação dos nossos corpos através desta manifestação da terceira etapa, com e pela palavra criadora que é a espada de dois fios. Agora podemos ver que todas estas coisas correspondentes ao último dia giram em torno da terceira etapa,
giram em torno da vinda da palavra encarnada em um homem no último dia. Em torno da palavra vindo em carne humana no último dia, no cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos, gira a mensagem do Evangelho do Reino e gira a obra de Cristo para o último dia. Gira também o chamado dos escolhidos de Deus, gira também a obra que Cristo fará com as virgens fátuas, e gira também a obra que Cristo fará com os perdidos, que já não poderão ser salvos, porém que haverá uma manifestação da terceira etapa, para lhes dar testemunho, para eles, também a nível mundial. O mundo, ou seja, os perdidos, receberão um ministério de testemunho, já não para salvação, mas um ministério de testemunho, dando testemunho do poder de Deus em toda a sua plenitude. Porém, a porta já estará fechada e ninguém mais poderá entrar para formar parte do corpo místico de Cristo e ser transformado no último dia, e ser raptado, levado para a ceia das bodas do Cordeiro. Para este tempo do poder de Deus sendo manifestado em toda a sua plenitude, já terá entrado todo o escolhido de Deus ao corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Assim que os que esperem ver esta manifestação de Deus da terceira etapa com grandes maravilhas e milagres, para depois crer, descobrirão que a porta já estará fechada para este tempo. Algumas pessoas dirão: quando eu ver essas promessas de grandes maravilhas e milagres sendo realizados pela palavra criadora sendo falada, então aí eu vou crer. Alguns podem dizer, mas a notícia para eles será que já será muito tarde. O tempo para crer é agora. Para os filhos e filhas de Deus, entre os gentios. Para os gentios, o tempo de crer é este tempo, crer através da palavra criadora, abrindo-nos as Escrituras, abrindo-nos o mistério do sétimo selo. Este é o tempo para crer, o mistério do sétimo selo, sendo aberto para a igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja do Senhor Jesus Cristo, os escolhidos de Deus, não precisam ver milagres, maravilhas para crer, mas o que eles precisam ver é a palavra criadora falando, o mistério do sétimo selo, abrindo o mistério do sétimo selo e nos abrindo com esse mistério, abrindo-nos o entendimento, abrindo-nos nossa alma, abrindo a nossa mente para podermos compreender todas estas coisas que estão prometidas, que devem acontecer neste último dia. O precursor da segunda vinda de Cristo disse, em uma ocasião: eu não morrerei de velhice sem que ele esteja aqui. Para aquele tempo ele teria... Ou seja, para este tempo, ele teria 89 anos de idade. E normalmente uma pessoa morre de velhice. Já dos 60 anos em diante, se a pessoa morrer, então já vai se contar para ele como uma morte natural. Ainda que morra porque teve um derrame no cérebro, ou teve uma parada cardíaca, tudo isto conta como morte natural, porque já dessa idade em diante, é normal que essa pessoa morra por causa da idade, porque daí em diante, diversas partes do corpo já normalmente se afetaram e podem produzir qualquer problema que termine com a vida da pessoa. Aqui, sempre que uma pessoa morre, vejam vocês, se tem 100 anos, qualquer pessoa pode dizer, morreu porque estava bem velhinho. Mas se nós o examinarmos bem, morreu porque o coração parou, por causa de um ataque, ou por causa de que teve um derrame cerebral.
ou porque seus pulmões tiveram problemas e aí então chegou água, foi água ou líquido nos pulmões e não pôde continuar respirando e então morreu. Veja, a qualquer idade, 70, 80, 90 anos, 100 anos ou mais anos, quando a pessoa morre, sem que seja por um acidente ou porque tenham tirado a sua vida, você vai ver que alguma parte do corpo teve problemas, deixou de funcionar e então morreu a pessoa. Ao deixar de funcionar, pois, a pessoa automaticamente tem que morrer. Agora, o nosso irmão Branham, ele disse: eu não morrerei de velhice sem que ele esteja aqui. Ele morreu aos 56 anos de idade, mas não de velhice, mas por um acidente. Agora, sendo o precursor da segunda vinda de Cristo, ele diz: e ainda que eu não esteja aqui, esta mensagem o introduzirá ao mundo. João Batista, vejam vocês, sendo ele o precursor da primeira vinda de Cristo, ele estava na terra quando o Messias nasceu em Belém da Judéia. Ou seja, quando o véu de carne, onde a vinda do Messias se cumpriria, quando aquele véu de carne apareceu na terra, João Batista ainda estava sobre a terra. E ainda quando começou o ministério de Jesus, João Batista ainda estava sobre a terra. E João disse: eu não conhecia. João Batista nunca teria conhecido ao Messias se não chegasse a ser porque Deus lhe havia dito que ele veria um sinal sobre ele. Ele disse a ele: sobre aquele a quem tu vê o Espírito Santo descendo em forma de um pombo sobre ele e permanecer sobre ele, esse é ele, ou seja, esse é o Messias ao qual tu estás preparando o caminho. E quando ele viu aquele sinal, vejam, já tinha o véu de carne, onde estava se cumprindo a vinda do Messias. Já tinha próximo de 30 anos de idade. E, portanto, esteve quase 30 anos aqui na terra e nem João Batista soube que esse era o Messias, ainda que no físico era parente de João Batista, porque Maria e Isabel, a mãe de João Batista, eram parentes. E a mãe de João Batista, sim, sabia que o menino que nasceria da Virgem Maria seria o Messias. E Maria também sabia que aquele menino que nasceria do seu ventre era o Messias. Mas João Batista disse: eu não sabia, eu não conhecia. Mas aquele que me mandou batizar me disse: sobre aquele que tu vejas o Espírito Santo descer em forma de um pombo, esse é ele. E João disse: eu vi e tenho testificado dele. Ele deu testemunho do que viria depois dele. E o precursor da segunda vinda de Cristo também viu em visões a vinda do Messias e também viu o instrumento onde se cumpriria a vinda do Messias. Ele viu o véu de carne. Quando ele ouviu os 7 trovões emitindo suas vozes, pois ele ouviu os 7 trovões emitindo suas vozes, através do instrumento que Deus teria na terra, para o cumprimento da sua vinda, a vinda da palavra, encarnada em um homem. Mas esse homem não é o Senhor Jesus Cristo, mas o véu de carne, no qual Cristo estará manifestado no último dia, nos dando a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve. Ao precursor da segunda vinda de Cristo, a ele foi proibido dar a conhecer esse mistério. Foi proibido dar a conhecer o mistério
do sétimo selo, o mistério do que ele viu lá no quartinho pequeno, na visão da carpa. Ainda lá, ele estava procurando por um nome, o qual ele viu. Depois que saiu da visão, ele esteve procurando por um nome, o qual ele viu ou ouviu lá. Agora, deixemos isso quietinho, porque isso tem a ver com o novo nome do Senhor Jesus Cristo. Já que tocamos algo aí, página 26 e página 40 do livro de Citas, diz assim: página 26, verso 2:16. Vamos ler somente uma partezinha. Isto foi prometido que viria em existência no tabernáculo aqui, antes de chegar a carpa. Bem, agora, ao mais que eu sei, ali não havia nada. Não mais que tão somente, tão pronto quando entre lá, o Espírito do Senhor entrou e só começou discernindo os Espíritos. Ou seja, o nosso irmão Branham tratou de que se cumprisse essa terceira etapa com os grandes sinais e maravilhas que ele viu com a visão da carpa. Mas quando ele tentou, não funcionou e somente continuou o discernimento, dizendo ao povo os seus problemas. E parecia como quem sabe, continuaria por um tempo, até que esta grande carpa chegue em cima, sob o mesmo ministério que tenho tido, porque nas entrevistas hoje houveram 4 grandes visões fora do estabelecido que tomaram lugar nas entrevistas. Assim que parece que, quem sabe, eu continuarei adiante, até que, quem sabe, a carpa comece, ou o que seja, o que ele escolheu para principiar, ou seja, começar a declarar o seu nome em uma nova forma. Mas quando fizer, será somente tão perfeito como os outros. Agora vejam vocês aqui. Para esta etapa, onde haverá grandes sinais e maravilhas, vejam, para este tempo, é que para nível mundial ou a nível mundial será o tempo para se declarar seu nome em uma forma nova a nível mundial, diz, ou o que ele escolheu para começar a declarar o seu nome em uma nova forma. Mas quando fizer, será somente tão perfeito como nós, como as outras etapas. E na página 40, vamos ver aqui um pouquinho. No parágrafo 321 diz assim: falando da visão da carpa, diz: e olhei, e eis aqui que ia esta real luz, suave luz, movendo-se de mim, e se foi ao pequeno edifício, e logo há algo diferente entre a luz e o anjo, porque ele ainda estava comigo, e a luz tinha se retirado ao pequeno edifício, e este anjo ainda falando por trás de mim, o qual é um homem grande,
de pele escura, ou seja, pele de cor, pele canela, cor latino. Essa cor que os latinos têm, como os mexicanos e os demais latino-americanos, e tinha o cabelo escuro e chegava até os ombros. Lembrem-se que esse é um homem de outra dimensão, da sexta dimensão, o qual é um homem, um mensageiro, um anjo enviado ao nosso irmão Branham naquele tempo. E ele é o que também estará no cumprimento da visão da carpa, realizando todas estas coisas que foram prometidas para este tempo final. Ele disse: eu te encontrarei lá. Logo eu disse: eu não entendo por que lá. Ele disse: olha, e esta mulher, quando saiu de lá com a maca de ambulância, ela empurrava a maca para fora, ao outro lado, e a mulher perguntou a ela, ou seja, a mulher que fazia as entrevistas, que pegava o nome antes que as pessoas entrassem. Logo tinha uma mulher no começo, na porta, para a entrada ao quartinho. E um pouquinho antes, onde estava a lona da carpa estendida, e depois disso estava o quartinho pequeno, ou seja, como um escritório. E logo, então na saída do quartinho, daquele escritório, estava outra mulher com um gravador, fazendo-lhe entrevista aos que saíam já curados. E lhes perguntava o que havia acontecido lá. E ela não tinha explicação do que tinha acontecido. E dizia: eu não sei o que aconteceu, mas eu sei que aconteceu. E ela disse, e a mulher então lhe perguntou: o que aconteceu? Ela disse: eu não sei, somente aconteceu. Eu estava em uma cama por anos, e logo saiu o homem carregando suas muletas, e lhe perguntaram, o que aconteceu? Ele disse que não sabia, e vinha até a plataforma para dar testemunho. E eu disse: eu não entendo. Ele lá dentro, veja, ele sempre é escriturístico. Ele disse que não disse o Senhor que quando orares, não seja como os hipócritas que gostam de fazer espetáculo público. Ele disse: entra em tua câmara, e quando fizeres, fecha a porta, logo ora ao Pai que te vê secretamente, e aquele que te vê secretamente te recompensará em público. E ele disse: tu se lembra aquele nome que procurava naquela vez, quando você sonhou com ele? Aí ele estava procurando. Quando ele sonhou com a visão da carpa, depois ele estava procurando um nome. E agora o anjo lhe lembra esse nome. Me disse: lembra o nome que você procurava quando sonhou dele? Mas, porquanto nosso irmão Branham estava sob um juramento pelo anjo, o qual disse a ele: não lhe dirás nada a ninguém a respeito desta terceira etapa, não lhe dirás nada a ninguém disto que você viu no pequeno quartinho. Você lembra desse nome que você procurava naquela vez que você sonhou com ele? E eu disse: sim. Ele disse: eu te encontrarei lá, esta vez, e não será um espetáculo público. Agora, podemos ver aqui o que será esta manifestação da terceira etapa, realizando maravilhas, sinais a nível mundial, mas não será um espetáculo público, como
é feito e foi feito por nosso irmão Branham nas atividades que ele realizou e como é feito pelos grandes evangelistas em diversas nações. Será algo completamente privado da parte de Deus, mas que produzirá os resultados que estão profetizados para este tempo. E enquanto esse tempo chega, os escolhidos de Deus aproveitam o tempo para serem alimentados com a palavra de Deus, e Cristo, através da sua manifestação em seu anjo mensageiro, aproveita o tempo abrindo-nos as Escrituras e, por sua palavra criadora sendo falada, nos revela o mistério do sétimo selo. E isto vem pela palavra criadora sendo falada neste tempo final. E todos esses mistérios correspondentes ao último dia, que não foram revelados sob o ministério do quarto Elias, são revelados sob o ministério de Cristo através do seu anjo mensageiro neste tempo final. Todos esses mistérios que estão sob o sétimo selo. E agora, podemos ver que todas estas coisas que correspondem ao último dia estão sob o sétimo selo, e ninguém poderá compreender estas coisas, a não ser aqueles que estarão recebendo a Cristo em Espírito Santo manifestado em seu anjo mensageiro, dando-nos a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve. Temos visto como será a vitória definitiva do sétimo selo sobre Satanás. Temos visto como será a manifestação da terceira etapa, produzindo grandes milagres e maravilhas. Temos visto como será a manifestação da terceira etapa, produzindo o chamado para o povo hebreu. Temos visto o que é a terceira etapa produzindo o chamado aos escolhidos de entre os gentios. Temos visto que é a terceira etapa, produzindo a revelação, dando-nos a revelação do sétimo selo. Temos visto o que é a terceira etapa neste tempo, no qual estamos vivendo, sem sinais, sem milagres, porém temos visto o que é a terceira etapa com milagres, maravilhas e sinais para mais adiante. E será uma vindicação ou confirmação de que esta terceira etapa estava manifestada no anjo mensageiro, dando-nos a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve, neste tempo final. E assim é como a vitória do amor divino será obtida no último dia, através da terceira etapa, que é a manifestação de Cristo no último dia, em sua vida. E através do seu anjo mensageiro, estará cumprindo as coisas que ele disse que faria neste tempo final, para a bênção de cada um de vocês e também para mim, para em breve vocês serem transformados, e eu também, e os mortos em Cristo serem ressuscitados em corpos eternos. Temos visto parte do mistério da vitória definitiva do sétimo selo sobre Satanás. Eu digo parte porque tem coisas que não podem ser faladas ainda, porém que as veremos sendo manifestadas. Tem que deixá-las quietinhas, para que assim o programa que tem a ver com a vitória definitiva do sétimo selo sobre Satanás não seja interrompido. E o último inimigo, o qual será vencido, será a morte. E desde aí em diante, não haverá morte para os escolhidos de Deus. É por isto que Cristo também vencerá ao anticristo, ao homem do pecado, à besta. Porque esse é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse. Cristo é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. E a besta é o anticristo, o cavaleiro do cavalo amarelo de Apocalipse capítulo 6, versículos 7 ao 8, o qual tem por nome morte,
e o inferno o seguia. Agora vejam, Cristo vencerá a morte, ainda estando manifestado em carne humana. No anticristo, no falso profeta, na besta, porque Cristo, a vida, virá também manifestado em carne humana no último dia. Será a vinda da palavra encarnada em um homem, a vinda do cavaleiro, do cavalo branco de Apocalipse 19, e obterá a vitória contra o inimigo de Deus, o diabo, no último dia, contra a morte, obterá a vitória para cada um de vocês e também para mim, para nós obtermos a imortalidade do corpo físico também, porque obteremos esta transformação e então já será um corpo imortal, incorruptível e eterno. Para mim tem sido um privilégio, um grande privilégio estar com vocês nesta ocasião, dando-lhes testemunho da vitória definitiva do sétimo selo sobre Satanás. E neste tempo final, o sétimo selo, que é a vinda de Cristo, estará entre a sua igreja. E quem são, ou quem seriam os que veriam a vinda do sétimo selo de Cristo no último dia entre a sua igreja? Aqui estamos, na América Latina e no Caribe, na era da pedra angular, ouvindo a sua voz como uma grande voz de trombeta, como esta voz dos 7 trovões, falando-nos todas estas coisas que devem acontecer neste tempo final e revelando-nos o mistério do sétimo selo. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e também sobre mim, e em breve todos sejamos transformados e raptados neste tempo final, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.